O que a Bíblia nos fala sobre o arrebatamento? A ideia do arrebatamento e do paraíso divino não são conceitos que são explicitamente mencionados de forma clara e direta na Bíblia. O conceito de arrebatamento é derivado principalmente de interpretações específicas de passagens bíblicas, especialmente aquelas encontradas no Novo Testamento. A doutrina do arrebatamento geralmente é associada com passagens como 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17, onde Paulo escreve sobre o retorno de Cristo. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Interpretações variam, mas muitos crentes entendem que durante o arrebatamento, os fiéis serão levados para encontrar o Senhor nos céus. Rumo ao paraíso divino, a descrição do paraíso divino é mais frequentemente associada a passagens do livro de Apocalipse, especialmente os capítulos 21 e 22, onde João descreve uma nova Jerusalém e um novo céu e terra. No entanto, a descrição é mais simbólica do que literal, com imagens de beleza, pureza e comunhão com Deus. A Bíblia ensina que a salvação é alcançada pela fé em Jesus Cristo. João 14 e 6 é uma passagem significativa, onde Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A fé em Cristo e aceitar o dom da salvação é vista como o caminho para a vida eterna. O destino dos que não aceitam a salvação em Cristo é frequentemente associado ao julgamento final. Passagens como Apocalipse 20 e 15 indicam que aqueles que não estão inscritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A doutrina do arrebatamento é um tema complexo nas Escrituras e frequentemente associado ao retorno de Jesus Cristo. A passagem-chave para entender essa doutrina é 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17, onde o apóstolo Paulo descreve a segunda vinda de Cristo. A cena retratada envolve a ressurreição dos mortos em Cristo e o arrebatamento dos crentes vivos para encontrar o Senhor nos ares. A interpretação dessa passagem pode variar, com algumas tradições cristãs vendo o arrebatamento como um evento antes de um período de tribulação, enquanto outras o associam a um evento no final dos tempos. Além de 1 Tessalonicenses, outras passagens como 1 Coríntios 15, 50 e 1 ao 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. João 14, 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. São frequentemente citadas para sustentar a ideia do arrebatamento. A doutrina do arrebatamento tem gerado diferentes interpretações ao longo dos séculos, resultando em visões pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas e mesotribulacionistas entre os cristãos. Mas afinal, como alcançar o paraíso divino? O caminho para o paraíso divino, conforme ensinado na Bíblia, é fundamentado na fé em Jesus Cristo como Salvador. João 14, 6, onde Jesus afirma ser o caminho, a verdade e a vida, é uma passagem central. A salvação é vista como um dom gracioso de Deus, recebido mediante a fé, e não por obras. A salvação é pela graça mediante a fé, não por méritos humanos.
Aceitar Jesus como Senhor e Salvador, reconhecendo a necessidade do perdão e redenção, é fundamental para a vida eterna no paraíso divino. O alicerce fundamental para alcançar o paraíso divino, de acordo com o ensinamento bíblico, é a fé em Jesus Cristo. Este princípio está centrado na crença de que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, e que por meio da sua morte e ressurreição, a salvação é oferecida a todos que creem. O dever primordial é aceitar Jesus como Senhor e Salvador, reconhecendo a própria necessidade de redenção. A passagem-chave que expressa essa verdade é João 3:16. Afirma que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O caminho da fé é um compromisso contínuo, envolvendo confiança e obediente entrega a Cristo. A fé não é apenas uma aceitação intelectual, mas uma adesão ativa e transformadora. Paulo, em Efésios 2:8-9, enfatiza que a salvação é pela graça mediante a fé, e não é resultado de obras para que ninguém se glorie. A prática desse dever exige cultivar uma relação íntima com Jesus por meio da oração, estudo da palavra e participação na comunidade de fé. Arrependimento e confissão. O arrependimento é outro dever crucial na busca pela salvação. Reconhecer a própria pecaminosidade e voltar-se para Deus em arrependimento é uma resposta necessária à oferta de salvação. Jesus, em Marcos 1:15, inicia seu ministério proclamando: "O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho." O arrependimento não é apenas um remorso superficial, mas uma mudança de mente e coração que leva a uma transformação de vida. A confissão dos pecados, conforme instruído em 1 João 1:9, é parte integrante desse dever. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse ato de humildade diante de Deus envolve a admissão franca dos erros e a busca sincera pela purificação divina. A prática do arrependimento e confissão é um processo contínuo, evidenciando uma disposição constante para se alinhar com a vontade de Deus. Como ter uma vida em santidade? A busca pela santidade é um dever intrínseco à jornada cristã em direção ao paraíso divino. O conceito de santidade refere-se à separação do pecado e à consagração a Deus. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1:15-16, cita a instrução divina: "Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo." A vida em santidade é uma resposta à santidade de Deus e uma expressão de gratidão pela salvação recebida. Isso implica em evitar práticas pecaminosas, cultivar virtudes cristãs e crescer na semelhança com Cristo. Paulo, em Romanos 12:1-2, destaca a importância de oferecer os corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, renovando a mente para discernir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A santidade não é uma conquista humana, mas uma obra transformadora do Espírito Santo na vida do crente. O dever de buscar a santidade envolve a cooperação ativa com o Espírito, permitindo que ele molde o caráter e a conduta do indivíduo. A prática do amor é um imperativo central nas Escrituras e um dever essencial para quem busca a salvação e o paraíso divino. Jesus, em Mateus 22:37-39, resume os mandamentos, indicando que amar a Deus e ao próximo são os alicerces da lei. A busca pela salvação está intrinsecamente ligada à capacidade de amar como Deus ama. O amor cristão vai além do sentimentalismo e envolve ações concretas. A prática do perdão também é um dever interligado ao amor. Jesus, ao ensinar a oração do Pai Nosso,
destaca a importância do perdão mútuo, Mateus 6, 14 ao 15. Perdoar como fomos perdoados é uma manifestação da graça divina em nossas vidas. Paulo, em Efésios 4 e 32, exorta os crentes a serem bondosos, compassivos, perdoando-vos como também Deus em Cristo vos perdoou. O perdão não são apenas virtudes morais, mas expressões tangíveis da vida transformada pela graça. O dever de praticar o amor e o perdão não apenas testifica da autenticidade da fé, mas também cria uma comunidade que reflete a natureza amorosa de Deus. E o que podemos extrair dessa história? Existe um novo céu e uma nova terra? O arrebatamento está próximo? A história do arrebatamento, independentemente da interpretação teológica, enfatiza a necessidade de estar espiritualmente preparado para a vinda de Cristo. Isso inclui a importância da fé em Jesus Cristo, arrependimento sincero e uma vida de busca pela santidade. A história nos lembra que a vida cristã é uma jornada contínua de crescimento espiritual e comprometimento com os ensinamentos de Cristo. A Bíblia contém diversas passagens que falam sobre um céu novo e uma nova terra, especialmente nos livros proféticos e apocalípticos. Esses textos pintam um quadro da restauração final da criação, onde Deus trará um novo céu e uma nova terra como parte de seu plano redentor, Apocalipse 21, 1 ao 5, a Nova Jerusalém. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Isaías 60, 5 e 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. É importante notar que a Bíblia afirma que ninguém sabe o dia nem a hora do retorno de Cristo, Mateus 24 e 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. A ênfase das Escrituras está na prontidão constante e na preparação espiritual, independentemente do entendimento. A recomendação é viver uma vida de fé, prontidão e serviço, independentemente das especulações sobre o dia e a hora da vinda de Jesus. Agradecemos sua companhia até aqui e pedimos que inscreva-se em nosso canal para continuar recebendo mensagens de extrema importância como essa. Não esqueça de compartilhar com aquele amigo ou familiar cristão para que ouça e siga o caminho da verdade. Que a graça de Jesus sejam com todos. Amém.